E a diretoria do Corinthians está aguardando o retorno do atacante Memphis nos próximos dias, mas as possibilidades dele não retornar vão aumentando cada vez mais. Jovem meio-campista Breno Bidon tirou cidadania italiana e isso pode facilitar negociações com clubes da Europa. E o presidente do Penharol recomendou que torcedores do clube uruguaio não viajem ao Brasil no final do mês de abril em compromisso que eles terão contra o Timão, jogo válido pela Libertadores da América. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do presidente do Penharol, que recomendou e está recomendando para que os torcedores do clube uruguaio não viajem ao Brasil no compromisso que eles terão contra o Timão, jogo válido pela Libertadores da América. O Corinthians vai receber o Penharol do Uruguai no dia 30 de abril, jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores 2026. Penharol, que está sendo considerado por muitos de nós corintianos como a equipe mais difícil do grupo. Então, será um jogo muito importante para o nosso timão, claro, visando a vitória. Na Libertadores, tem os torcedores visitantes. E claro que sempre quando se vêem torcedores de fora do país, sempre são montados esquemas de segurança e tudo mais, e tem os protocolos que são feitos na Libertadores, Conmebol e tudo mais, enfim. E geralmente, quando clubes viajam, isso eu não estou falando somente do nosso Corinthians, diretores, jogadores incentivam seus torcedores a viajarem acompanhando para apoiarem. Só que dessa vez o presidente do Uruguai, do clube do Uruguai, aliás, do Penharol, ele acabou desincentivando os seus torcedores a viajarem ao Brasil. O Ignácio Ruglio, ele prefere que os torcedores não venham. Vamos para as palavras dele. Recomendei a todas as famílias que me escreveram que não viajassem. Se a torcida do Penharol puder evitar ir ao Brasil, melhor. A Taça Libertadores não é uma viagem turística. Vamos liberar uma carta nas próximas horas sobre as penalidades que existem no Brasil e a complexidade da legislação sobre algumas questões, para que as pessoas saibam que não é um destino para o turismo quando se joga a Libertadores. São Paulo e Rio de Janeiro costumam ser perigosos. Então, o presidente do Penharol está recomendando que os torcedores não viajem para enfrentar o Timão no dia 30 e praticamente ali dizendo sobre detalhes de leis e, claro, para que delitos que de repente viessem a ser cometidos, que aqui no Brasil existem punições. A minha opinião quanto a essas palavras do presidente do Penharol é a seguinte: primeiramente, para nós corintianos, para quem for até a Neoquímica Arena, claro que de uma certa forma eu vejo o espaço que seria destinado para os torcedores do Penharol serem ocupados por nós, e claro que a maioria de nós corintianos, eu acho que todos veremos isso com uma certa vantagem. Agora, eu nunca vi isso no futebol, sinceramente, um presidente recomendar para que seus torcedores não viajem para apoiarem seus clubes do coração. Estamos falando de, na minha visão, um presidente do Penharol praticamente dizendo, ó, no Brasil não pode fazer bagunça, no Brasil não pode cometer delitos, então vocês vão sofrer as consequências. Não seria muito melhor ele recomendar para os seus torcedores se comportarem, eles tentarem de uma certa forma educar os torcedores,
porque tem históricos recentes de torcedores uruguaios no Brasil, quebra-quebra, arruaça, e claro, as autoridades necessitam agirem nesses casos. Então eu nunca vi uma coisa dessa. Se não vierem, sobra mais lugares na Neoquímica Arena e podem ter certeza que no jogo contra eles lá no Uruguai, a Fiel estará em peso. E agora vamos falar sobre o jovem meio-campista Breno Bidon, que tirou cidadania italiana, e isso pode facilitar negociações com clubes da Europa. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. O Breno Bidon hoje é um dos principais jogadores do atual elenco do Corinthians, jovem jogador que teve um progresso enorme, principalmente na reta final do ano passado, sendo fundamental no título da Copa do Brasil. Vem muito bem em 2026, claro que está oscilando assim como todos os jogadores, mas nós já sabemos que o Breno Bidon tem muita qualidade e é um jogador que tende a evoluir cada vez mais, mediante a tudo que vem acontecendo com ele. Como eu disse nesse processo de evolução, absolutamente que ele já começa a despertar interesses de clubes da Europa. Já recebemos várias informações de sondagens e tudo mais. E agora aconteceu um fato que pode facilitar negociações do jogador com o futebol europeu. Por quê? Vamos lá. O Breno Bidon, ele conseguiu a cidadania italiana. O Bidon, que, como eu disse a vocês, já vem sendo estudado, analisado por vários clubes da Europa. Agora, esse passo acaba sendo importante em relação a negociações. Por quê? Com o passaporte italiano, ele deixa de ocupar uma vaga de estrangeiro nos principais mercados da Europa, como a Espanha, França e Itália, o que amplia bastante as possibilidades de transferências, negociações do jogador. O empresário do Breno Bidon, o Fernando Brito, ele acabou falando sobre essa alteração, que não, por exemplo, não tem nenhuma mudança em relação a valores do jogador, mas absolutamente que o Bidon ele acaba de uma certa forma chamando mais atenção, porque ele não vai mais preencher 3 vagas, por exemplo, que eram destinadas para jogadores estrangeiros. Nessa condição, absolutamente que já estamos falando de um jogador que vem sendo acompanhado, monitorado por clubes da Europa. Nesse caso, claro que as expectativas para que outros clubes se interessem pelo jogador vão acabar aumentando mediante a facilidade de se ter o Bidon agora nos elencos. A minha opinião quanto ao Breno Bidon ter tirado a sua cidadania italiana é a seguinte: primeiramente, estamos falando de um Bidon que, de uma certa forma, já faz planos para se transferir para o futebol europeu. Eu não vou ficar aqui falando, não, o Bidon vai se aposentar no Corinthians, vai ficar por mais 4, 5 anos. Eu vou ser muito honesto com vocês. Se o Corinthians conseguir manter o Bidon até a metade do ano que vem, já vai ser grande coisa. A não ser que o Bidon ele acabe regredindo o seu futebol e pare de ocupar espaço de protagonismo. Agora, caso contrário, já tem vários clubes da Europa de olho no Bidon. Nessa segunda janela de transferências do futebol brasileiro, vão chegar várias propostas. E sabemos das necessidades do Corinthians vender. Bidon, André. Então, já vai ser difícil segurar. E claro que o jogador está se preparando, o jogador está fazendo planos junto com os seus representantes. Com essa cidadania italiana, o Bidon acaba, como eu disse a vocês, ele não vai ocupar mais vaga de estrangeiro. Agora, facilita ainda mais um interesse. Tomara que o Corinthians saiba gerir tudo isso daí, que o Corinthians não venda o Bidon por valores como quase vendeu o André, valores muito baixos. E agora é aguardarmos e acompanharmos o que vai acontecer. Que ele vai para o futebol europeu, ele vai. Vai ser esse ano? Não sei. Vai ser o ano que vem? Dificilmente não. Enfim, mas que essa cidadania italiana acaba facilitando as coisas, absolutamente que sim.
E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre polêmica envolvendo o atacante Memphis. A diretoria do Corinthians está aguardando o retorno dele nos próximos dias, mas tem informação que garante que ele não quer retornar. O Memphis está lesionado, mais uma lesão muscular, desde o dia 22 de março, quando recebemos o Flamengo na Neoquímica Arena, empate por 1-1. Ele deu um passe espetacular para o Bidu, dar assistência para o gol do Yuri Alberto. Antes dos 25 minutos do primeiro tempo, depois desse lance, ele pediu para sair. No outro dia, lesão diagnosticada. Estamos na data FIFA, a data FIFA está acabando. Ele viajou para a Europa, esteve lá com a delegação da seleção da Holanda, foi cortado dos jogos devido a essa lesão. O treinador da seleção da Holanda já chamou atenção sobre as condições físicas do Memphis, praticamente ali dando uma indireta: se ele não estiver bem fisicamente, ele não vai para a Copa do Mundo. E claro que o jogador está extremamente insatisfeito com isso. Vamos lá. Os passos: ele está na Europa desde o dia 23 de março. A diretoria do Corinthians está aguardando o retorno dele nos próximos dias para que ele dê sequência ao seu tratamento dessa lesão muscular. Só que tem detalhes em tudo isso. Segundo o UOL, o Memphis, ele não quer fazer o tratamento no CT Dr. Joaquim Grave. Ele não quer fazer o tratamento no Corinthians. Por quê? O jogador estaria, aliás, insatisfeito com o método de trabalhos do Timão. Os métodos, por exemplo, da preparação física e tudo mais. Devido a isso, ele quer terminar o tratamento na Europa, mais precisamente na Holanda, e sendo assim retornar quando tiver 100% recuperado. Não temos ainda o prazo exato para quando o Memphis estará recuperado, mas a informação é essa, que ele não quer voltar. Destacando que o Memphis tem contrato com o Corinthians até o final do mês de julho, já está entrando na reta final do seu contrato, dificilmente esse contrato será renovado, e ainda o Corinthians tem uma dívida de mais de 40 milhões de reais com o jogador. A minha opinião quanto ao Memphis não estar querendo voltar ao Brasil, não estar querendo voltar ao Corinthians para concluir o tratamento da sua lesão muscular é a seguinte: isso é muito sério. Isso é sério demais. Isso demonstra uma total falta de alinhamento em relação a algo muito sério, que é a recuperação do jogador. Primeiramente, na minha visão, o Corinthians tem que se impor nesse momento. O Corinthians não pode, por exemplo, se realmente as coisas estiverem assim, porque é até difícil de falar, nenhum de nós ouvimos o Memphis falar algo assim, mas a diretoria do Corinthians tem que se impor. Por quê? Se o Corinthians permitir que o Memphis fique na Europa, vai ser uma certa forma de demonstrar uma fragilidade nos departamentos físicos, também nos médicos do clube. Então, aonde que ficará a reputação de todos esses departamentos que eu acabei de falar a vocês? Isso é muito sério. Ao mesmo tempo, há quem diga que o Memphis tratar na Europa, ninguém está se importando muito com isso. Então, são detalhes tanto quanto complicados. Fato é, não dá para o Corinthians ficar cobrando muito jogador, porque deve, são mais de 40 milhões. Na minha visão, o Memphis não vai ficar por vários motivos. Não estou garantindo nada, vai que de repente amanhã alguma coisa muda e ele permaneça. Sempre falo para vocês da dinâmica do futebol. Mas é um fato complicado. Corinthians aguardar o retorno do jogador e ele não querer voltar. E pelo que se fala, por não confiar nos trabalhos físicos, já falei para vocês que eu mesmo já estou questionando os métodos dos treinamentos físicos e também todos os detalhes envolvendo essa recuperação, e que ele também ficou insatisfeito com o planejamento físico
que foi feito com ele. Lembrando que o Memphis foi um dos jogadores mais beneficiados do elenco, aliás, o mais beneficiado, tendo tempo de pré-temporada, sendo bem preparado, sendo poupado, e agora acaba acontecendo tudo isso. Enfim, vamos aguardar o que vai acontecer nos próximos dias, se ele voltará ou não. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!